1 Coríntios capítulo 8 e continuamos nosso estudo aqui. E lembra que em capítulo 7 a gente começou essa parte que fala sobre as perguntas da igreja que fizeram a ele, né? E parece que existe essa conversa acontecendo, eles mandaram umas perguntas, agora Paulo está respondendo às perguntas e em o capítulo 8, versículo 1, ele fala com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Então, parece que, de novo, ele está respondendo outra pergunta, né? Ele está falando sobre algo que eles já falaram. Parece que ele respondeu uma pergunta, agora está respondendo outra. Então, é uma coisa que já conversaram, parece. Mas aqui, de capítulo 8 até capítulo 10, nós vamos falar sobre essa ideia. Paulo vai falar sobre outras coisas dentro desse mesmo contexto para explicar essa mesma ideia. Capítulo 9 ele vai falar sobre dinheiro, mas ele está usando dinheiro para mostrar o mesmo assunto, a mesma ideia que a gente está vendo aqui. Em capítulo 8, todos esses três capítulos, 8, 9 e 10, a gente vai ver nossa liberdade em Cristo e qual que é o limite da nossa liberdade. Como que funciona a nossa liberdade que a gente recebeu em Cristo. E comida sacrificada aos ídolos pra gente não é um assunto tão importante, mas essa liberdade que ele fala aqui é um assunto muito importante. Então, a gente vai ter muita coisa para aprender aqui nesses capítulos e vai ser muito prático para a gente, as coisas que a gente vai aprender. E vai ser muito bom, porque são coisas que todo cristão tem perguntas sobre. E só que a gente fala sobre outras coisas, né? Nós temos outras liberdades, a gente pensa mais sobre outras coisas que são coisas da nossa cultura hoje, né? Na igreja nós temos uma cultura, no mundo a gente tem outra cultura, a gente tem que viver igual a cultura da igreja, como que funciona. A gente podia colocar tantas coisas diferentes aqui, né? Os filmes que pode assistir, bebida, até roupa, né? Você vê umas igrejas com roupa diferente, por que tem que fazer dessa forma, é mais espiritual. A gente olha para tudo que é... Eu não quero falar legalismo, porque não é errado, mas esses atos religiosos que a gente faz, qual é o coração atrás disso? Por que a gente faz essas coisas? Então, é um assunto muito importante para a gente entender nosso coração com as coisas que não são talvez essenciais, mas que nós temos que pensar em pessoas. E esse vai ser sempre nosso foco principal aqui nessa parte, amor. A gente tem que voltar para o amor. Aqui, Paulo ensina algo tão importante para todo cristão. A gente tem dificuldade de pensar no próximo. Eu gosto de pensar na minha liberdade, mas eu tenho dificuldade de pensar em pessoas, pensar qual vai ser a resposta dos outros com o que eu estou decidindo fazer, com o que eu tenho direito e liberdade de fazer. Então, nisso vai ser muito legal a gente ter essa perspectiva do Paulo, que é bem importante pra gente. Paulo, lidando com essa igreja carnal, infelizmente ele tá lidando com muitos assuntos que a gente tem na igreja hoje, né? E por que será? Acho que é porque a gente tem igrejas carnais aqui na nossa cultura também, né? A igreja hoje é muito parecida com essa igreja. Então são coisas que falam bastante com a gente hoje, que nós precisamos ter essas respostas para poder saber como viver nesse mundo, nessa cultura, nos dias de hoje, como viver para Jesus, e com certeza vai ter muito para ensinar. Então vamos lá, capítulo 8, vamos começar. Eu queria falar, capítulo 7, ele terminou
falando sobre eternidade, né? Ele falou sobre casamento em capítulo 7, mas ele terminou esse tempo. Lembra que é uma carta, né? E ele não existe essas diferenças. A gente parou o capítulo 7 semana passada, e foi no final do capítulo, e agora a gente está começando no capítulo 8, algo completamente separado, uma nova semana. Talvez a gente já esqueceu o que a gente estava estudando, mas para eles foi uma carta, então eles leram tudo junto, né? E no final de capítulo 7, o último ponto dele, ele falou sobre a eternidade, né? E a ideia é que a gente tem que pensar em não viver para esse tempo, mas viver para a eternidade. E lembrar que as coisas eternas são as coisas principais. Então, se você é casado, tem que viver como que não fosse. Se você está triste, como se não, né, estava triste. A mesma coisa com todas as coisas. A gente tem que viver pensando, ele fala, o tempo é curto, né? A gente tem que viver sabendo que o tempo é curto e a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Agora, nesse contexto, pensando sobre a eternidade, sobre viver para as coisas eternas, isso é muito importante para o nosso contexto desse capítulo, porque a gente vai pensar sobre nossa liberdade, sobre nosso conhecimento, o que a gente pode fazer, mas mais importante do que o que a gente pode fazer e não pode fazer é o nosso coração quando a gente está fazendo as coisas, porque o principal é pensar que como isso vai afetar as pessoas, né? Existem pessoas que vão olhar para as coisas que eu faço, e qual vai ser a resposta dessas pessoas com o que eu faço? Eu posso ter liberdade, mas como que essas pessoas vão receber isso? Então, pensando na eternidade, como foi falado em capítulo 7, isso vai nos ajudar a responder bem essa parte aqui. Então, vamos ler aqui versículo 1. 1 Coríntios 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Versículo muito bom, muito importante, que a gente precisa lembrar. É um versículo bom para escrever, para colocar na sua Bíblia, para lembrar o tempo todo, porque a gente tem um problema não só nos nossos dias, mas um problema do nosso coração, que se eu estou certo, eu não preciso amar. E é uma realidade triste. Nesse tempo, era normal, principalmente nessas cidades que tem, a gente falou sobre os templos, sobre idolatria que acontecia. Essa cidade tem muitos templos, muitos ídolos, muitos deuses. E existia muitas cidades assim no tempo do Paulo, mas essa é uma das principais. Desculpa. Eu não tenho como cortar o vídeo. Vamos continuar. Então ele fala: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E com todos esses ídolos, todos esses deuses, todos esses templos, eles faziam sacrifício aos ídolos como serviço e para receber alguma coisa desses deuses, né, que era normal para eles naquele tempo. E com isso eles acabavam tendo muita comida, muita carne nesses ídolos, que depois de receber as ofertas das pessoas, eles vendiam mais barato. Então o que aconteceu era que eles vendiam mais barato a comida que foi sacrificada aos ídolos, e as pessoas que não tinham problema com ídolos iam comer essa comida, mas quem tinha essa consciência pesada não ia comer
a comida oferecida aos ídolos, porque eu não quero fazer parte com ídolos, ou porque me lembra, eu sei o que acontece nesse lugar, eu sei como é essa cultura, então eu não quero parte com isso, eu não quero estar conectado com isso, então eu preciso me separar completamente, eu não quero comer nada que foi oferecido aos ídolos, principalmente as pessoas que tinham uma história com esses templos, com esses ídolos, né? E isso trazia a lembrança o que eles faziam antes e eles pensavam, eu não quero parte com isso. E isso era muito pesado para eles, então eles não podiam fazer isso. Desculpa, não tô conseguindo respirar hoje, mas mas quem fazia isso, quem tinha isso no passado, não ia conseguir comer essa comida sem pensar nesses ídolos. Então, para essas pessoas, não era bom, não era saudável. E então eles perguntaram, né? Com certeza as pessoas na igreja discutiram sobre isso, né? Normal, isso acontece até hoje. Tem um assunto, a igreja começa a falar sobre, tem brigas, as pessoas que têm problema com os ídolos falam muito forte sobre o passado, sobre o que isso significa, como eles faziam esses sacrifícios, e as pessoas do outro lado falando que não, isso não tem nada a ver, a gente não tem problema com isso, nós somos de Cristo, esses ídolos não são nada. Então eles levaram para Paulo essa pergunta, Paulo, o que a gente faz? Porque tem esses dois lados, as pessoas estão brigando, como que a gente trata isso? E Paulo deu essa resposta perfeita. Ele fala, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Você pode estar certo e ainda estar completamente errado. Se você não ama, a gente tem que voltar para isso, nós temos que voltar para o amor sempre. Eu vejo no Facebook é um lugar triste de gastar seu tempo. Se você vê os cristãos no Facebook, eu fico triste de ver o que acontece em nome de Jesus. As pessoas defendendo algumas coisas, brigando sobre coisas que não são importantes, querendo estar certo, querendo mostrar seu lado, querendo defender o que pensa, e acabam brigando e não existe amor, existe conhecimento. E isso acaba com a imagem de Cristo para o mundo, porque o mundo olha para isso, vendo como os cristãos estão conversando e não querem parte com isso, porque não existe amor, existe só o conhecimento. E é uma realidade. Ele fala, conhecimento traz orgulho. Essa palavra que ele usa sobre orgulho é uma palavra interessante que tem no original a ideia de se encher de ar. Sabe aqueles peixes que, quando vem perigo, eles ficam muito grandes? Eles se enchem de ar e ficam grandes, né? Para dar medo para os outros peixes, né? É isso que alguns cristãos fazem. Existe um perigo aqui, existe alguém falando alguma coisa, eu vou me encher de ar para me proteger. Esse é o que o conhecimento faz, e esse é o orgulho. Eu vou ficar grande, eu vou mostrar como eu sou inteligente, como eu tenho as respostas, eu vou te destruir nas suas ideias por causa do meu conhecimento. Eu posso destruir pessoas porque estou certo. Isso é errado, isso a gente não pode ter esse tipo de orgulho. Então, pensa sobre essa imagem, né, que eu falei, de se encher de ar num lado, mas o que o amor faz? O amor edifica. Pensa em construir algo, né, algo forte, algo seguro, algo que vai continuar, algo que tem uma base em Jesus, a base no amor. E isso vai durar, isso vai ser forte. No outro lado, tem alguém cheio de ar. Tem
tem um balão e tem um edifício, tem um prédio, tem uma casa, né, que foi construída. O que é mais importante? O que é melhor? Com certeza o amor, né? Então, ter conhecimento é bom, mas se o nosso conhecimento faz a gente ficar orgulhoso... Eu tenho um amigo no Facebook, é a pessoa mais inteligente que... uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele tem resposta para tudo, mas ele não ama, então ele usa o conhecimento para causar problemas maiores. E é muito triste ver isso acontecer com pessoas da igreja, que eles não amam, mas eles procuram a oportunidade de mostrar que são mais inteligentes. Versículo 2. Deixa eu só pegar o guardanapo aqui. Desculpa, se eu tivesse como parar o vídeo e começar de novo eu faria, mas não tenho como. Teria que começar tudo de novo. Então, desculpa. Então existe existe essas duas coisas. Você não pode estar certo e fazer o que você quiser só porque você está certo. Existe a importância de ter amor. Você pode ter conhecimento e ainda ama, né? E ainda amar. Se você consegue amar e ter conhecimento, amém. Mas se o conhecimento traz orgulho, que é o que geralmente acontece, as pessoas ficam estudando o tempo todo só para estar certo e pensam que não precisam mais amar. Amar é mais difícil. Amar significa que eu preciso pensar nos outros. Amar significa que eu preciso morrer para mim mesmo. Amar significa que eu preciso fazer o que é necessário, não só ter uma receita para tudo. Então sempre vai ser mais difícil. Em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai ver que quando ele fala sobre amor e sobre conhecimento, ele falou que o conhecimento vai acabar. Tem um dia que a gente vai ter todo o conhecimento. Hoje a gente está vendo no espelho, mas depois a gente vai ver tudo como é. Não vai existir mais mistério. Então todo mundo vai ter todo o conhecimento. Vai acabar o conhecimento. Mas o amor vai continuar. Então nós temos que investir no amor. É o que vai durar depois. Versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Então ele fala que você pensa que sabe alguma coisa, você não sabe. Se a gente pensar em todo o conhecimento sobre todas as coisas, que porcentagem do conhecimento a gente tem sobre todas as coisas? 5%? 10% de todas as coisas? Com certeza não é 10%. A gente conhece muito pouco se a gente pensar sobre todo o universo, sobre as coisas espirituais, sobre tudo que... O que a gente conhece? A gente conhece o que foi revelado. A gente só conhece o que Deus escreveu pra gente e ensinou pra gente, e isso que foi revelado a gente pode conhecer. Mas fora disso, existem muitas coisas que a gente não sabe. A gente não tem as respostas, a gente não pode ter certeza. A gente pode brigar sobre doutrinas, a gente pode brigar sobre o universo, sobre a criação, sobre tantas coisas, e a gente nunca vai ter uma resposta certa. A gente pode mostrar um lado, pode mostrar o outro lado, mas não tem uma resposta certa. Existem coisas que a gente pode saber, são as coisas que Deus revelou. Tudo que Deus revelou a gente pode ter certeza. Mas fora disso, existe muito que a gente pode ter uma perspectiva e outra. Até coisas na Bíblia sobre a soberania de Deus, como que funciona. Eu acredito que tem a soberania de Deus, mas parece também que tem uma responsabilidade das pessoas, porque a Bíblia fala sobre isso. E a gente pode olhar para tudo. Eu não posso ter a certeza sobre exatamente como funciona tudo. Não existe essa certeza. Então, Paulo fala que quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Você não tem todo o conhecimento. Então, se toda a sua
a certeza está naquilo que você conhece, você pode ter problemas, porque você não tem todo o conhecimento. Você nunca vai conhecer tudo. Mas ele fala, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Se você ama a Deus, não importa o quanto que você conhece, você já é conhecido por Deus. O amor é o que faz a gente ser aceito. O amor é o que nos dá relacionamento com Deus. A gente nunca vai ter conhecimento o suficiente para ter salvação. Não existe conhecimento que pode te salvar. É um relacionamento de amor que te salva. É um relacionamento de amor que vai te dar esperança. O amor é sempre mais forte. E a gente não pode colocar nossa esperança no nosso conhecimento. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então Paulo fala aqui que existem muitos ídolos, existem muitos deuses e senhores que são chamados de deuses, de senhores, mas na verdade é uma coisa de uma imagem que alguém fez que não é realmente um Deus, né? Ele fala que existe um só Deus. Sabemos que existe um só Deus. Esses outros deuses são ídolos que as pessoas fizeram para ajudar eles nos medos e nas dificuldades na vida. Eles não têm poder, eles são deuses feitos por mãos humanas, né? Pessoas eles fizeram de madeira, cobriram com ouro e agora é um Deus? Como que você vai fazer um Deus? Se você fez o Deus, então acho que esse Deus não tem poder, né? Se você teve que fazer ele, se ele não ia existir sem você fazer, esse Deus não tem poder. Então ele fala, nós sabemos que existe um só Deus. Esses que têm dificuldade com a carne, com o alimento sacrificado aos ídolos, eles sabem também que existe um só Deus. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que esses outros deuses não têm poder. Então ele fala sobre esse conhecimento. Ele mostra os dois lados, né? Aqui em versículos 4 a 6 ele fala sobre esse conhecimento. Ele vai falar sobre amor e sobre conhecimento. O conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Então, primeiro ele fala sobre conhecimento. Vamos falar sobre a parte de conhecimento primeiro. O conhecimento fala que existe um só Deus. Esses outros ídolos não têm poder, só existem porque alguém criou eles. Só Jesus é o único Deus de verdade. Ele criou todas as coisas. Tudo que existe foi feito por ele. Qualquer pessoa que fez um ídolo é maior do que o ídolo, então não pode louvar o ídolo, mas Jesus criou todas as coisas, ele é maior que nós e merece ser adorado, né? Então, essa é a parte de conhecimento. Se o ídolo não é nada, então a gente pode comer a comida, né? O ídolo não existe, esse Deus, na verdade, não tem poder. Então, se não é realmente um Deus, se não é realmente um Senhor, por que eu não posso comer? A comida é mais barata. Eu posso comer carne sacrificada aos ídolos e pagar metade do preço. Por que eu não vou pagar? Eu quero ser sábio com o meu dinheiro. Por que eu não vou pagar a metade do preço, né? Faz mais sentido. Então, no lado de conhecimento,
Ele fala isso. Essa carne, só porque foi sacrificada aos ídolos, não tem poder. Não vai mudar nada. Você não vai mudar seu relacionamento com Jesus por causa de algo que você comeu. Isso não tem poder de mudar seu relacionamento com Jesus. Você é conhecido por Deus porque você ama, não por causa daquilo que você conhece. Então, a comida que você come não vai mudar seu relacionamento com Jesus. Esse é o lado de conhecimento. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, com a consciência deles, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não se torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então ele fala, alguns são fracos ainda, quem tem consciência fraca, e por causa disso eles ainda não podem viver nessa liberdade. O conhecimento fala que eu tenho direito, eu tenho liberdade, não vai mudar meu relacionamento com Deus. Ele fala no versículo 8 que você não é nem pior nem melhor se você come alguma coisa. Não é a comida que faz você ser mais espiritual ou menos espiritual, mais aceitável ou menos aceitável. Se não é melhor nem pior por causa da comida que você come. Então, tire isso da sua cabeça. Mas, ele fala aqui no versículo 7, existem pessoas com consciência fraca que, se comer, vai ter problema na consciência. Se você comer essa carne, você vai voltar para aqueles dias que você fazia os sacrifícios, você vai lembrar das coisas que aconteciam quando você estava nesse processo de fazer o sacrifício, como você louvava, como você adorava esse Deus, e vai voltar muitos sentimentos, vai voltar seu passado, a tentação de voltar talvez, o pensamento que eu não sou aceito porque eu estou fazendo parte disso, por causa da consciência fraca, essa pessoa não tem mais essa liberdade. Então, no conhecimento, a gente pode entender que esse ídolo não tem poder, mas por causa da consciência fraca, essa comida vai ter poder no coração dessa pessoa por causa da sua fraqueza. Então, eu preciso pensar nessa pessoa fraca antes de usar a liberdade que Deus me deu. Então, esse é o lado de conhecimento que eu entendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Nossa. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Agora, a parte do amor, né? Falamos sobre conhecimentos. Esses ídolos não são nada, não existe nenhum outro Deus. A carne oferecida aos ídolos não tem poder sobre sua vida. Então você tem liberdade de comer. Mas você precisa saber também que existem pessoas fracas. Então o amor vai pensar nessa pessoa. Você tem liberdade, sim. Você tem liberdade, você pode fazer isso, mas outras pessoas podem ter dificuldade. E qual é a sua mensagem para essas outras pessoas se você está comendo? Você tem uma responsabilidade no corpo de Cristo
de não pensar só em você. Você não pode pensar somente em você o tempo todo. Você faz parte do corpo de Cristo, você tem que pensar nas outras pessoas e você tem que usar sua liberdade para amar. É isso que Paulo fala em Gálatas 5:13. Gálatas 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você recebeu liberdade não para poder fazer o que você quer fazer, só para pagar menos na comida, só para poder agora comer essa carne mais barata. Não recebeu liberdade para isso, você recebeu liberdade para agora poder amar. Então, se você precisa pagar mais para não fazer seu irmão cair, amém, tudo bem. Mas você tem responsabilidade com a liberdade que você recebeu. Então ele fala, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não torne uma pedra de tropeço para os fracos. Os fracos são aqueles que não podem comer. A gente pensa sobre o fraco como aquele que não faz ou que faz as coisas, mas o fraco, na verdade, é aquele que é legalista. O fraco é aquele que não consegue fazer nada porque pensa que tudo vai ser ruim para ele. O fraco sempre está com medo de que isso vai arruinar meu relacionamento com Deus. Existem coisas de pecado que nós precisamos ter medo mesmo. Existem coisas que isso... ele falou sobre imoralidade, ele falou sobre casamento. Existem coisas que a gente pode fazer que não são aceitáveis, né? Ele falou uma lista de coisas aqui nesse... Foi capítulo 6 ou foi capítulo 7? Acho que foi capítulo 7. Coisas que Deus não aceita, né? Então, não estou falando que você pode fazer qualquer coisa. Ele falou em capítulo 6, vamos ver aqui. 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, falando sobre imoralidade, ele fala... A questão não é se eu posso ou não. A questão é que isso vai arruinar meu relacionamento com Deus. Eu preciso tomar cuidado porque esse pecado pode me dominar. Se eu deixar isso acontecer, não é que o sacrifício de Jesus não vai cobrir o pecado. Não é que a graça de Deus não é suficiente. A questão é que esse pecado vai me dominar. Eu não posso deixar nada ter poder na minha vida, então eu não posso continuar no pecado. Em capítulo 10, aqui ele começa falando sobre imoralidade. Olha em 1 Coríntios capítulo 10, eu sei que a gente não chegou lá ainda, mas ele fala a mesma coisa no versículo 23, falando sobre, nessa mesma ideia sobre a comida, falando sobre nossa liberdade, em Cristo, e ele fala no versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E depois ele fala, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Agora, como cristão, a gente tem liberdade, mas eu preciso entender que o que eu faço, eu posso ter liberdade e ainda posso arruinar meu relacionamento com Deus porque eu estou deixando o pecado, ou na minha liberdade, isso pode não ter problema para mim, mas eu também tenho que pensar se isso vai ser bom para os outros, se isso vai edificar, ou se isso vai arruinar o relacionamento de alguém, vai ser uma pedra de tropeço para alguém. Então eu tenho essa responsabilidade em Cristo. Existem coisas que eu não preciso falar que é pecado ou não é pecado. Eu não preciso pensar sobre se a graça de Deus é suficiente. O que eu preciso pensar é como que as pessoas fracas vão receber isso. Porque eu tenho responsabilidade com as pessoas,
eu preciso pensar não sobre o que o que eu posso fazer e não posso fazer, mas se vai ser bom, né? É isso que Paulo ensina. Eu preciso saber o que é bom, o que me ajuda a crescer, o que me ajuda a melhorar meu relacionamento com Jesus e com os outros. Eu tenho responsabilidade com os mais fracos. Então, os fracos são aqueles que não têm liberdade de fazer nada, e quem tem o conhecimento e sabe como funcionam as coisas, que tem essa liberdade, podem estar mais fortes na sua liberdade, mas existe a possibilidade de estar mais forte na liberdade e não no amor. Quem ama vai pensar nos mais fracos e também vai abrir mão de fazer aquilo que pode fazer eles cair. Então, eu preciso pensar em duas coisas antes de usar a liberdade que Deus me deu. Deus me deu liberdade. Eu posso fazer, eu posso comer, eu posso fazer essas coisas, isso não vai arruinar meu relacionamento com Jesus. Eu tenho conhecimento, eu sei que a carne não é nada. Então, quais são as perguntas para mim, se eu vou fazer algo ou não? Isso vai ser bom ou ruim para o meu relacionamento com Deus? Primeira pergunta. Isso vai ser bom ou isso vai ser ruim para o meu relacionamento com Deus? A segunda pergunta que eu preciso fazer, isso vai edificar ou fazer cair as pessoas, né, em volta, as pessoas do corpo de Cristo? Isso vai edificar ou vai fazer alguém cair? O que eu estou fazendo é bom? Eu lembro que eu achava engraçado, mas eu fazia parte da igreja aqui na Flórida, foi uns 15 anos 15 anos atrás, talvez um pouco mais, e MMA estava crescendo bastante e as pessoas estavam começando a assistir mais. Eu gostava bastante de assistir o UFC e sempre tinha luta sábado à noite, né? E eu convidava pessoas para minha casa e a gente assistia juntos. A gente tinha uma festa na minha casa, eu era novo, né? Tinha 18, 19 anos e eu convidava meus amigos da igreja e a gente ficava na minha casa das 8 da noite até 1 hora da manhã, às vezes até depois, assistindo o UFC, né? E depois, no dia seguinte, no domingo de manhã, a gente chegava na igreja, a gente estava conversando sobre isso. E essa luta e essa pessoa, você viu como isso aconteceu? A gente ficava conversando. Algumas pessoas mais velhas da igreja não gostaram que a gente estava assistindo lutas. Eles falaram, como que você pode assistir isso? Isso é cruel, isso não é de Deus. Ficavam ofendidas por causa disso. E é esporte, né? Para mim, não existe nada de errado. É competição. Mas essas pessoas mais velhas na igreja tinham um problema com isso, que a gente chegava na igreja e a gente só conversava disso, e isso não era de Deus, e essas coisas. Eu lembro, eu estava começando a trabalhar na igreja nessa época, e eu sentei com um pastor, o pastor que eu mais conversava. Eu falei para ele, eu não vejo isso como errado, o que você acha disso? E ele falou, não importa se está errado, você tem que pensar nas pessoas. E foi muito ruim ter que pensar nisso. Foi muito ruim porque eu gosto muito de assistir, meus amigos gostavam, não era ruim, mas para as pessoas na igreja, eles não conseguiam mais receber da gente por causa disso. Então a gente falou, eu falei, na verdade, eu tinha uns amigos que não gostaram, mas eu falei que eu não vou fazer isso mais na minha casa no sábado. Eu prefiro pensar nas pessoas da igreja. E foi um sacrifício mesmo, porque eu não queria. Mas é uma coisa que não vai mudar seu relacionamento com Deus. Eu tenho liberdade, isso não é... Mas, se pessoas vão ficar ofendidas, eu prefiro ter um relacionamento com as pessoas do corpo de Cristo, eu prefiro poder mostrar Jesus para essas pessoas do que assistir uma luta. Então, eu parei de assistir na minha casa. Eu assistia algumas vezes, mas só não convidava todo mundo para ficar falando na igreja. Porque eu tenho ainda a liberdade, mas eu não quero
deixar ninguém ofendida, né? Esse é o limite. Eu lembro que eu tinha um pastor que achava ruim dançar, ele achava que alguém dança era, eu não sei se era algo carnal. É engraçado o legalismo das pessoas, né? Mas ele, quando ele ia nos casamentos, ele sabia que tinha que sair cedo porque ele não queria, ele sabia que era uma coisa dele, então ele sendo mais fraco nessa área, ele não queria colocar isso sobre as outras pessoas e ele saía mais cedo. Ele fazia o casamento e ele ficava para falar alguma coisa e depois ele saía. Ele sabia a dificuldade dele. A gente tem tantas coisas que pode ofender alguém, né? Meu pai sempre fumava, ele ia para a igreja, a gente tinha 2 cultos na igreja, de manhã, porque culto nos Estados Unidos é de manhã, né? Então a gente tinha culto às 9 e culto às 11. Porque tinha muitas pessoas, não tinha lugar suficiente. Então a gente fazia o culto de manhã cedo e meu pai ajudava no louvor, então ele ajudava de manhã e ele fumava. Então, entre os 2 cultos ele saía da igreja, fumava e voltava. Tinha pessoas que ficaram ofendidas por causa disso. Outra coisa que meu pai fazia era ele bebia. E tô falando mal do meu pai, né? Mas ele bebia e para ele isso não era nada demais para ele. Ele conseguia beber um pouco, não ficar bêbado, não ficar viciado. Ele bebia um pouco e depois ele parava, ele estava bem, sabia o limite para ele, sabia controlar, sabia, né, beber com responsabilidade e eu nunca vi ele ter problema com isso. Mesmo que minha vida toda ele sempre bebia, mas eu nunca vi ele agir errado, eu nunca vi ele passar o limite. Ele sabia realmente se controlar nesse sentido. Agora, meu irmão, ele com uns 16, 17 anos, acho que com 17 anos ele saiu de casa e ele saiu da igreja, foi com os amigos errados, foi para uma vida completamente contra Jesus. E uns anos depois ele voltou para a igreja. Ele até voltou a morar na minha casa, e eu estava trabalhando na igreja. Ele voltou e morava comigo por um tempo. E é o meu irmão mais velho. E ele estava indo bem na igreja, voltou para Jesus, estava servindo, estava indo muito bem. Só que como meu pai bebia, ele pensou que não tem problema beber e ele seguiu o exemplo do meu pai, que para o meu pai não era problema, mas para o meu irmão foi um problema. E ele passou o limite, depois porque ele ficou com problema com isso, ele começou a beber, a bebida levou ele a ter problema com mulheres, e esse problema com mulheres levou ele a sentir condenação em ir para a igreja, o sentimento de condenação levou ele a não frequentar mais a igreja, a não ler a Bíblia, não orar, e em pouco tempo ele se afastou da igreja e voltou para o mundo. E tudo começou por causa da bebida, que para o meu pai não era problema, mas para ele era. Então o fato de meu pai fazer abertamente uma coisa, meu irmão pensava que podia fazer igual e acabou arruinando o relacionamento dele com Deus. Então a gente tem que pensar em outras pessoas. A gente tem que pensar não só na minha vida. Eu vi muitas pessoas também com música. Tem pessoas que podem ouvir qualquer tipo de música, mas tem pessoas que ouvindo um certo tipo de música leva eles a uma vida que eles lembram antigamente, e isso traz de volta todos os pensamentos e é um perigo. Em tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no próximo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar essas coisas simples, essas coisas que a gente tem liberdade, ser uma pedra de tropeço para os fracos. Essa é a nossa responsabilidade em Jesus.
a forma que Paulo falou sobre isso no final aqui é muito pesado. Ele fala assim: esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Eu penso sobre esse versículo com meu irmão. Meu pai tem conhecimento sobre bebida. A Bíblia não fala que você não pode beber. Realmente, não fala. A Bíblia fala sobre responsabilidade com bebida, mas não fala que você não pode beber. Mas esse conhecimento que meu pai tem, ele foi uma pedra de tropeço para o meu irmão e Cristo morreu por ele e por causa do meu conhecimento eu posso destruir ele. É muito triste, é muito difícil. Então ele fala quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então o que não era pecado se torna pecado porque você está fazendo alguém cair. Então você tinha liberdade até destruir a consciência de um outro cristão. Agora você não tem mais essa liberdade, né? Nós temos que pensar em pessoas. Muito mais importante de que estar certo é amar. Não existe nada mais importante que nosso relacionamento com Jesus e nós temos que pensar em pessoas, nós temos que pensar em amar pessoas, encorajar pessoas e ajudar pessoas a ter um relacionamento ainda mais forte. Se você é o fraco, você tem que fugir dessas coisas. Se você é forte e você tem liberdade, você tem que pensar nas pessoas, porque o relacionamento com Jesus é a coisa principal e não seu conhecimento, não estar certo, não saber sua liberdade. Isso não é o mais importante. Eu posso ficar sem comer carne se é para ajudar alguém a não cair. Seria difícil. Para mim seria muito difícil. Mas Paulo está falando algo muito difícil para mostrar que não existe nada mais importante. O relacionamento das pessoas com Jesus é a coisa principal. Então vamos deixar isso como um foco. E lembrando, capítulo 7, pensar na eternidade, né? Como cristãos, nós temos que pensar na eternidade e não na minha liberdade nesse momento. Amém? Isso foi capítulo 8. Capítulo 9 ele vai explicar a mesma coisa de uma outra forma. Então a gente vai ver isso no próximo capítulo.